E a gente tem a honra de receber aqui nos nossos estúdios o vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Dr. Zé Mário Schreiner, ele que também é presidente da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, e também presidente da Comissão de Política Agrícola da CNA. Dr. Zé Mário, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios. Obrigado, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e principalmente aos produtores, aos agropecuaristas e agricultores de todo o Brasil. Doutor Zé Mário, reunião importante na Comissão de Política Agrícola aqui da casa, da qual o senhor é presidente. Que medidas emergenciais foram tomadas em prol do produtor rural? Existe uma preocupação muito grande com aquilo que o clima vem ocasionando no setor agropecuário brasileiro. Chuvas em excesso em algumas regiões, períodos de falta de chuva também em outras regiões, secas e falta de pluviosidade, de umidade em outras regiões, o que sem dúvida nenhuma traz aí prejuízos à safra. E é claro que algumas medidas elas precisam ser tratadas preventivamente, né? Nós ontem, na Comissão de Política Agrícola, a gente pôde ouvir todas as demandas de todas as cadeias produtivas do Brasil e ouvindo ali as principais demandas a serem enviadas principalmente ao governo federal. E medidas essas que se tornarão com certeza necessárias à medida em que nós possamos medir exatamente o tamanho da quebra de safra. Diga-se de passagem, a quebra ela é muito sazonal, ela não é uma quebra em determinados lugares, mas sim muitas vezes na própria lavoura do produtor rural, de um determinado produtor rural, principalmente no centro-oeste. Choveu numa parte da lavoura, não choveu na outra, então isso trouxe aí, vai trazer com certeza, algumas já são bem caracterizadas, quebras substanciais, né? A gente já tem alguns números aí hoje que 15% da grande maioria da safra de verão, ela já tem prejuízo nessas regiões. E é claro que isso pode se estender e crescer ainda mais conforme o comportamento do clima daqui para frente. Então isso nos traz uma preocupação e nos leva também a levar às autoridades essas demandas para que preventivamente a gente possa construir junto uma solução aos produtores rurais do Brasil. Em razão, né, doutor Zé Mário, desse clima irregular, muitos produtores acabaram aí tendo que iniciar essa colheita da safra de soja antecipadamente. Além dessas condições climáticas, o produto também sofre com combate de pragas, né? Sem dúvida, quando você não tem um clima regular, né, e o que ocorre, sem dúvida nenhuma, o ataque de pragas, ele aumenta bastante, né? E claro que aumentando o ataque de pragas aumenta também consequentemente o custo de produção e consequentemente uma menor colheita, né? Há casos aí, principalmente de soja precoce, onde as perdas são muito consideráveis, né? Agora é claro que ainda nós temos aí a soja, o plantio que foi efetuado mais tarde, que pode ainda recuperar alguma coisa e fazendo com que o produtor ainda consiga ter uma média razoável, levando aí a perda a 15% do total. Inclusive, dados do projeto Campo Futuro mostram que essa margem do produtor de soja na safra 2023-2024 deve cair quase 40%, agora falando um pouquinho lá do estado de Goiás, em Rio Verde, 41% em Sorriso, no Mato Grosso, um cenário preocupante para o produtor, né? Nós temos dois efeitos que quando eles ocorrem juntos, eles sem dúvida não são muito danosos, que é a questão climática e que é a questão do mercado. Então esse ano nós temos os dois fatores ocorrendo simultaneamente, o problema de climático e também mercado, né? Soja que chegou a ser comercializada na safra passada a R$180, hoje está 100, 102, alguns lugares mais distantes até R$95, R$98. E sem dúvida nenhuma essa conjunção, ela faz com que a margem do produtor seja muito exprimida. Aliado a isso tudo também, nós temos uma questão hoje que vem sendo aí discutida, que quando por conta da pandemia os arrendamentos subiram muito. Então naquele momento em que as pessoas imaginavam que o setor ia ter uma crise, muito pelo contrário, o setor continuou produzindo, os preços das commodities se comportaram bem e houve um aumento bastante grande do preço de arrendamento.
E isso vai ter uma consequência também na renda do produtor. É claro que é algo que precisa ser revisto, ela é uma discussão privada entre o produtor e o arrendante, mas sem dúvida nenhuma isso também comprime a margem do produtor rural. A previsão não é das melhores também para o milho da safrinha, né, doutor Zé Mário? De que forma isso vai impactar a criação de aves, suínos, pecuária de corte e leite? Olha, nós devemos ter uma safrinha menor, né, em função do atraso do plantio da safra de soja, onde você teve aquela soja precoce que já foi colhida e já foi plantado o milho, mas aquela soja que os produtores não conseguiram plantar em tempo hábil em função do clima, diminuiu-se a janela de plantio do milho e, consequentemente, uma perda aí também na produção e na produtividade do milho. Agora, eu acredito que ainda pelo tamanho da produção, principalmente de todo o Brasil, mas notadamente do sudeste do Brasil e do centro-oeste, nós tivemos ainda uma safra que pode, sem dúvida nenhuma, suprir a demanda aí para alimentarmos aí os nossos rebanhos de aves, suínos e também, é claro, de bovinos, de leite, de confinamento. É muito cedo ainda para a gente fazer essa avaliação, mas agora é claro que isso está no radar. Há um outro ponto que nos preocupa muito, que é a falta de chuvas. Ela prejudica também a pecuária, tanto a pecuária de corte como a pecuária de leite. Por quê? Com o atraso das chuvas e com a pouca queda de chuvas e de umidade, com a pouca umidade, o capim natural ele se desenvolveu pouco, né? As pastagens desenvolveram pouco. E hoje a pastagem já está sementando, já está pendoando. O que isso nos leva a crer? Que com o El Niño perdendo gradativamente sua força. Claro que isso vai melhorando as chuvas, mas com certeza, e não é eu que estou falando, são os meteorologistas que falam, nós não teremos mais aquele período de inverno prolongado. Teremos chuvas ocasionais aqui e ali, como nós temos visto agora. Chove numa parte da cidade, não chove na outra, né? E o que vai acontecer? Com a massa, né, de gramíneas menor, nós podemos ter uma seca prolongada e ter dificuldade também na alimentação dos animais nesse período de seca. O que a gente já começa a recomendar? Que aqueles produtores que puderem fazer reserva de alimentação, tipo feno, tipo silagem, o façam, que com certeza nós vamos ter aí um período bastante longo de falta de chuvas, e isso pode também trazer prejuízos bastante grandes à pecuária brasileira. Queria que o senhor falasse um pouquinho agora do Expedição Safra Goiás. Já teve aí uma primeira reunião, um primeiro balanço, onde estima-se que praticamente 3 milhões de toneladas a menos serão colhidas nessa entre-safra 2023 e 2024. A Expedição Safra surgiu exatamente das diferenças de previsibilidade de colheita. Um instituto falava que a quebra ia ser tanto, o outro instituto falava tanto, uma entidade tal. Então nós, com a Embrapa, com metodologia científica, nós realizamos essa expedição em Goiás. Foram percorridos 8 mil quilômetros, né, 80 municípios visitados, várias dezenas e dezenas de propriedades, e isso nos trouxe uma amostra muito real daquilo que está acontecendo no campo. E o que nós pudemos perceber? Que uma perda já de 15% constatada em toda a safra goiana. Ano passado nós colhemos 17 milhões de toneladas, podendo chegar a 23. Nos leva, na melhor da hipótese, uma perda de 3 milhões, mas podendo chegar a 4 milhões de toneladas. Então é um volume substancial, muito grande, muito recurso. Muitas vezes as pessoas imaginam que quando há uma perda só o produtor rural perde. Isso é um engano muito grande, porque esse produto ele não é colhido, ele não é transportado, ele não é industrializado, ele não é distribuído, ele não é exportado, ele não gera emprego. Enfim, o prejuízo é para toda a sociedade. Aí as pessoas perguntam assim, mas existe risco de desabastecimento? É claro que não. É claro que não. Graças a Deus, por exemplo, Goiás, nós em um ano produzimos para alimentar a população goiana por 13 anos. Nenhum país do mundo consegue fazer isso. Por um ano, se nós guardarmos a produção goiana, nós produzimos ela, nós conseguimos
alimentar a população por 13. No Brasil, se nós armazenarmos um ano da safra, nós alimentamos a população brasileira 5 anos. Né? O país consegue fazer isso. Agora, é claro que isso redunda em menor geração de emprego, em menor arrecadação de divisas, tudo isso deixa de existir. Então, o prejuízo ele é de toda a sociedade. Por isso que a gente lastima muito, né? E é nesse aspecto que a gente precisa evoluir, né? Desenvolvendo mais políticas públicas como seguro rural, enfim, algo que possa estar aí dando segurança e mitigando todos esses riscos da produção. E o sistema CNA-Senado está aqui para isso, né, doutor Zé Mário? Para contribuir para que, de fato, o produtor consiga produzir mais com melhor qualidade e segurança. O sistema CNA-Senar, enfim, ele existe na defesa intransigente do produtor rural brasileiro. E as federações. E as federações e os nossos sindicatos rurais. Com certeza, são mais de 2.000 sindicatos. Daí a nossa bandeira é o produtor rural, é o agropecuarista do Brasil, seja ele nas maiores, nas médias ou nas pequenas propriedades, onde, diga-se de passagem, nós temos hoje o ATG, que é o ATEG, Assistência Técnica Gerencial, onde mais de 200 mil produtores são assistidos. Hoje o Senar Brasil ele tem mais de 8.000 técnicos no campo ajudando esses produtores rurais. Então isso tem feito a diferença e mudado a vida dessas pessoas. E sem dúvida nenhuma é um sistema que se fortalece a cada dia, é um sistema que tem muita credibilidade, né? E é um sistema que realmente representa todos os produtores do Brasil. Para a gente finalizar, aquela mensagem final para aquele produtor que está nos ouvindo, 2024 está apenas começando, o que é que o produtor, o homem e a mulher do campo pode esperar para este ano? 2023 foi um ano muito desafiador, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos. Agora, é claro, estamos entrando em 2024, né? Nós vamos ter os nossos desafios diários, mas nós não vamos deixar de ser produtores rurais e produtores de alimentos, né? O que é o que nos move. Alimentos esses saudáveis que vão chegar à mesa dos brasileiros e vão chegar à mesa aí de mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, em mais de 200 países. Então, eu acho que esse é o grande recado que a gente pode deixar. Cabeça erguida, a gente sabe que é muito difícil, né? As pessoas às vezes ficam tristes, ficam ali vendo a sua parte de sua safra, parte da sua produção ser vendida a um preço abaixo, mas enfim, vamos lutar, vamos nos unir cada vez mais para que a gente possa cada vez mais fazer do agro do Brasil esse grande orgulho nacional. Dr. Zé Mário Schreiner, vice-presidente da CNA, presidente da FAEG, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e deixo aqui um abraço e, é claro, desejando a todos aí um feliz 2024. Vamos em frente que, sem dúvida nenhuma, o Brasil ainda precisa muito do setor agropecuário, depende muito do setor agropecuário e nós, produtores rurais, vamos honrar essa bandeira.